Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós trataremos do assunto regeneração e conversão. Nós entenderemos como o processo de conversão e regeneração se dá em nós como cristãos. De um lado, como Deus opera em nós para trabalhar a regeneração. E de outro lado, como é que nós, a partir de nós, convertidos, fazemos a boa obra da fé para a glória de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Então vamos orar para nós darmos início aqui à nossa escola dominical. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para estudarmos a sua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesse momento de oração, de estudo, e use a tua palavra, Pai, use o teu Espírito Santo para que possamos entender as revelações que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe o nosso estudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia. Glórias a Deus, queridos, bendito seja o Senhor. Nós vamos ler então aqui um versículo bíblico que tem a ver com o tema de hoje, para que nós possamos dar início ao nosso estudo. A palavra de Deus, então, está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor, porque a tua palavra, a palavra de Deus, é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. Vamos refletir comigo aqui sobre o seguinte acontecimento. Certo dia, quando uma jovem tentava ser membro da igreja de Spurgeon, Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas que nós tivemos na Inglaterra, foi perguntado a ela: o que lhe faz pensar que você se tornou uma cristã? E aquela jovem, como ela não conhecia das doutrinas bíblicas e nem entendia sobre os detalhes da conversão, ela simplesmente respondeu com convicção aquela pergunta: é porque eu varro embaixo do tapete. Amém? Nós cristãos, então, queridos, quando nós somos alcançados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, nós modificamos o nosso comportamento. Nós mudamos o nosso estilo de vida para fazer bem feito, fazer para o Senhor tudo aquilo que nós fazemos. Então, assim como aquela jovem que se tornou uma cristã, ela entendeu que deveria varrer a sujeira, o pecado da sua vida, para que ela pudesse tornar limpo o ambiente, o templo, a sua vida, para servir a Deus e para que o Senhor pudesse fazer nela todo o processo da regeneração pessoal. Amém, queridos? Então, nós temos dois termos para descrever essa questão da regeneração. Quando nós consideramos a perspectiva de Deus para o homem, aquilo que Deus leva para o homem, nós podemos afirmar que se trata da regeneração, porque ela vem de Deus, do Criador. E quando nós temos visto pela perspectiva do homem, para buscar a Deus para a sua salvação, nós temos então o que podemos chamar de conversão. O homem converte a si mesmo e Deus regenera a partir de si. Amém, amados? Mas então, o que é a regeneração? Vamos entender um pouco mais a fundo sobre o que significa a regeneração nas nossas vidas. Na Bíblia, tem várias passagens que falam sobre a regeneração. E que essas passagens nos trazem o entendimento claro de que Deus trabalha as nossas vidas para sermos pessoas melhores. Nós podemos entender que o sentido de regeneração significa que a nossa vida é regenerada. Mas vai além disso. Vamos ver aqui o conceito no detalhe. A regeneração, queridos, é quando, pelo dom da fé que nós temos, o homem se coloca diante de Deus para fazer a vontade do Criador. E essa vontade, essa disposição do homem pela fé, que é dom de Deus,
resulta da obra de Deus pelo Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ou seja, a regeneração é fruto do Espírito de Deus em nossas vidas e a partir dessa regeneração que vem do Senhor, pela nossa fé, que é dom de Deus, nós reconstruímos, refazemos a nossa vida, nós nascemos de novo. Pela regeneração, nós podemos alcançar a santificação e obter também a vida eterna, que é dom de Deus, pois a vida eterna, a santificação e a regeneração são obras de Deus em nossas vidas. É também o resultado de quando nascemos de novo, como nos assinala o apóstolo Paulo, amados, em 2 Coríntios 5,17, que ele nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O Senhor, quando atua em nós, quando nos regenera, tudo que era velho se torna novo. E nós nascemos de novo. A regeneração, amados, é um ato de Deus, pois somente Deus pode salvar a nossa vida. Ninguém mais, nada mais pode nos salvar. Somente Deus, com o seu poder, graça e sabedoria, é que pode salvar as nossas vidas. A salvação também, queridos, é chamada de dom de Deus, pois conforme Marcos 2, versículo 7, ele nos diz: ninguém senão Deus é capaz de perdoar pecados e salvar as vidas. Nós, os homens, não podemos perdoar pecados. Nós podemos interceder ao Senhor para que Deus, o nosso Senhor e Salvador, possa nos perdoar dos nossos pecados. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, a regeneração é um processo pelo qual Deus, para nós, trabalha. E em nós, Ele faz as mudanças, nos levando a uma vida de transformação pessoal para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Um outro aspecto bastante importante sobre a regeneração da nossa vida por Deus se trata da regeneração da vida que produz vida espiritual. Todas as pessoas, como nós sabemos, queridos, e já estudamos inclusive nos nossos discipulados, possuem um corpo, uma alma e um espírito. E na regeneração pessoal promovida pelo nosso Senhor, o nosso espírito ganha vida. Vejamos aqui. Em Efésios 2, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz a respeito de Cristo que Ele vos deu a vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Também Jesus disse em João 10:10 que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então nós podemos perceber, amados irmãos e irmãs, que ao nascer de novo, como tanto nós ouvimos falar, o que é nascer de novo? Para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Então, esse nascer de novo pode significar, queridos, nascidos do alto, nascidos de Deus novamente. Por quê? Porque o ser humano precisa desse nascimento espiritual, porque ele encontra-se espiritualmente morto. Morto, pastor? Como assim espiritualmente morto? Vamos lá, calma, vamos explicar. Primeiro, nós vemos lá em Gênesis 2, versículo 7, que quando Adão foi criado por Deus, Adão possuía alma com vida, ou seja, o espírito de Adão conversava, convivia com Deus ali no paraíso. Nos conta a Bíblia que Deus descia todos os dias e certa hora ia ali conversar com Adão e Eva no paraíso, né? Deus se comprazia com aquele relacionamento que ele tinha com Adão e vice-versa. Porém, a palavra diz também que Deus advertiu Adão para que ele não pecasse, e se ele pecasse, ele morreria espiritualmente. Em Gênesis 2:17. Porém, o que Adão e Eva fizeram? Eles optaram por desobedecer a Deus. Eles comeram do fruto proibido. E logo, quando eles comeram do fruto proibido, eles pecaram e caíram, destituídos da glória de Deus, eles ficaram. Porque Deus havia prevenido que eles iriam morrer espiritualmente. Isso de fato ocorreu. Apesar de Adão, amados, ter vivido cerca de 900 anos, ele viveu como qualquer mortal, porque o espírito que habitava nele, como ele pecou, ele
morreu espiritualmente. Isso ocorreu com todos nós que somos descendentes de Adão. Mas Deus já tinha um plano para nos resgatar e nos vivificar novamente. Como resultado disso, todos nós viemos espiritualmente mortos ao mundo, como diz em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, por causa dos seus pecados e delitos. Mas, amados irmãos e irmãs, quando uma pessoa recebe a Jesus, ele recebe a vida espiritual e nasce de novo. Veja aqui em João 5:24, ele nos diz que, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e este não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus! Então nós entendemos que ao nascer de novo, amados irmãos e irmãs, a presença de Jesus Cristo em nosso interior é uma realidade, pois essa presença do Senhor em nós é a vida espiritual que nós passamos a ter. É Ele que vivifica o nosso espírito, nos trazendo vida. Jesus também diz que o Pai, o Senhor, habita no cristão regenerado, porque é obra dele, do Espírito Santo, que também é templo do Espírito Santo. Logo, quando uma pessoa é regenerada, queridos, ela recebe a vida com Deus, porque ela habita na presença do Altíssimo, na presença do Senhor. É isso que dá vida ao cristão regenerado em Cristo Jesus. Amém? Em João 15:5, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira e vós os ramos. Jesus, amados, estava dizendo, nos demonstrando que a todos nós os cristãos, incluindo aos seus apóstolos, que é preciso que nós vivamos um relacionamento com Ele, no qual todo cristão possui esse relacionamento, essa dádiva, quando ele entra no ato da sua conversão. Se converteu para Cristo Jesus, Deus trabalha nele a regeneração. Então ele tem um relacionamento de intimidade. Está ligado à videira, que é a fonte de vida. Se estar ligado na videira, o cristão é ramo seco, não produz nada. Mas quando está ligado na videira, ele produz vida. Vida que vem da videira de Jesus, que é a nossa rocha, que é a videira gerando vida em nós. Então, amados, muitos de nós que são salvos, quando são salvos, passamos a orar a Deus o seguinte: entra no meu coração, Senhor, vem fazer morada em mim, ó Deus. Amém? Cada pessoa se torna salva em Cristo, é uma nova criatura em Cristo, e ela de forma única passa a ser parte da obra de Deus no seu processo de regeneração. Quando o cristão também está sendo alvo da regeneração do Senhor Jesus, ele passa a ter uma nova natureza, uma nova forma de ser, de agir, de pensar. O cristão que é regenerado pelo Senhor, ele passa a ter uma nova vida, ele nasce de novo. Quando nós recebemos a Jesus, amados, como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova criação. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Antes estávamos no mundo, éramos filhos do mundo. E quando recebemos a Ele, somos filhos de Deus. Passamos a ser uma nova criação de Deus. Mas isso, amados, não significa, e o que eu vou falar aqui é muito importante, isso não significa que a natureza pecaminosa do homem e da mulher, ela é eliminada. Num passe de mágica, ele passa a ser santo. Um cristão que não tem pecado. Não, a natureza pecaminosa do homem continua com ele, mesmo após seu processo de conversão. Veja aqui, vamos entender melhor esse ponto. Quando Paulo disse aos Efésios, em Efésios 4:22, o seguinte: quanto ao trato passado da minha vida, vos despojeis do velho homem. Ou seja, nós temos que deixar o velho homem para trás. Mas Paulo quer dizer o seguinte, ele quis dizer que a natureza pecaminosa nossa, do homem, foi crucificada no Calvário com Cristo. E ali ficou. Em Romanos 6, versículo 6, ele continua dizendo: sabendo isto, que o nosso velho homem
foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Amém? Jesus já levou sobre si os nossos pecados do passado, mas a natureza pecaminosa permanece em nós e nós precisamos continuar lutando firmes contra essa natureza, porque Deus passa a trabalhar em nós, nos regenerando, nos fazendo uma nova e viva criatura semelhante ao Senhor. Nesse caso, nós entendemos que a natureza pecaminosa em nós, ela não foi eliminada, ela foi apenas condenada. E como nós sabemos que ela foi condenada, ela ficou no passado. E nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo também, queridos, reconheceu a sua luta com a velha natureza, com o velho homem, quando ele disse em Romanos 6,19, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quer dizer, ele continua fazendo o mal que ele não queria. Por quê? Porque a natureza pecaminosa permanecia nele. Ele não ficou livre dela. Mas ele diz também, nesse mesmo versículo, porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Certamente, Paulo gostaria de fazer grandes obras para o Senhor, mas talvez aquela natureza pecaminosa não permitisse que ele fizesse outras obras, que talvez fossem obras espirituais. O Espírito Santo fez em Paulo as obras, porque ele se entregou e deixou que o Espírito de Deus pudesse fazer dele uma pessoa, uma nova criatura, um indivíduo, alguém regenerado pelo poder de Deus na sua vida. Então, amados, isso nos leva a entender que enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, nós lutaremos com a velha natureza, mas nós podemos permitir que a nova natureza divina de Deus em nós direcione e coordene a nossa vida. Nós precisamos controlar essa velha natureza, como em Romanos 13:14, Paulo nos diz que ele tinha o segredo, ele recebeu do Espírito Santo o discernimento e a revelação para nos instruir. Ele diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, para nós fugirmos da nossa natureza velha e permanecermos firmes em Cristo, na nova natureza que Ele criou através da regeneração. Amém, amados? Glórias a Deus! Além de possuirmos uma nova natureza em Cristo, nós passamos a ser essa nova criação. Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura será, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia! Deus, amados, continua trabalhando em nós, não apenas para nos aperfeiçoar como homens, como mulheres de Deus, cheios de fé e produtores de boas obras da fé, mas Ele continua trabalhando em nós para nos transformar totalmente em uma nova e viva criatura, em um novo homem, como disse o apóstolo Paulo também em Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça e retidão, e tal qual nós precisamos ser, já que somos feitos novas criaturas, imagens e semelhantes de Deus. A mudança de vida, então, queridos, é testemunho comum do cristão. Todo cristão que muda de vida e passa por esse processo da regeneração, o seu testemunho influencia as pessoas no meio onde ele está. Porque o seu exemplo, a sua conduta, o seu modo de ser, o seu estilo de vida revela Jesus a partir das suas atitudes e das suas ações. Reflita aqui comigo, meu amado, minha amada. Você recebeu Jesus Cristo como seu legítimo Senhor e Salvador? O seu comportamento e atitudes no meio social, familiar, tem revelado Cristo aos outros irmãos? Você tem sido testemunho ou testemunha de Jesus Cristo através da sua vida? Pense aí, reflita. Nós precisamos entender que o Senhor tem trabalhado em nós e que Ele quer a mudança de vida a partir das nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos relacionamentos sociais. Paulo lembrou bem esse fato aos coríntios. Vejamos aqui então o que Paulo disse em 1 Coríntios 6, 9 e 10.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, meus amados irmãos, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nenhum deles entrarão no reino de Deus. Mas também Paulo mostra que todas essas pessoas podem ter uma transformação pessoal através da aceitação de Cristo, da regeneração que Deus opera em nós. Ele disse em 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós na igreja, mas vós vos lavastes pelo sangue do Cordeiro e fostes santificados pela palavra e regeneração de Deus em nós. Mas vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no seu Santo Espírito, o Santo Espírito do nosso Deus. Amém? Paulo afirmou que havia antes membros das suas igrejas, da sua igreja de Coríntios, que eram pessoas que estavam perdidas por serem ladrões, roubadores, idólatras, entre outros adjetivos que ele usa. Mas ele falou também que o sangue de Deus tem poder para nos lavar, para nos regenerar e nos tornar novas criaturas. Mesmo pessoas degradadas, maldizentes na igreja, são transformados, recebem uma nova vida, uma vida de justiça e de retidão, quando Deus opera na vida de cada um. Amém? Por isso nós temos esperança de um porvir, esperança de que Deus nos salve e nos, através da regeneração, amados irmãos e irmãs, nós possamos nos tornar um dia, quem sabe, santos e termos a salvação do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Esse poder transformador de Deus em nossas vidas, queridos, é o poder de Deus em nós, é o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, para a nossa transformação pessoal, espiritual, familiar, social. Deus quer um mundo de pessoas que o aceitem em espírito e verdade, para que Ele possa transformar esse mundo como é do desejo e da vontade do Senhor. Sabemos que o mundo está mergulhado em pecados, perdido porque o homem procura o seu desejo, mas Deus ama a todos e quer essa transformação. E Deus tem a salvação que é de graça para todos nós. Esse poder transformador de Deus em nossas vidas, amados irmãos e irmãs, é a regeneração do Senhor em cada um de nós. Glórias a Deus, aleluia. Partindo aqui para a nossa conclusão, queridos irmãos e irmãs, nós podemos compreender como Deus opera em cada um de nós através do processo da regeneração. E que a partir do nascer de novo, nascer do alto, nós nos tornemos essa nova criatura em Cristo Jesus, nos tornando pessoas melhores, de um coração mais puro, para a nossa salvação. Pessoas voltadas para Deus, para que Deus possa fazer a boa e perfeita obra dele em nós. Nós temos muitos exemplos na Bíblia que citam sobre a regeneração. Podemos citar um deles aqui, no exemplo de Zaqueu, não é? Zaqueu, antes de se encontrar com Jesus, agia de forma antiética, né? Deletéria para si mesmo, para a sua vida e para a sociedade. Na sua vida financeira, ele era cobrador de impostos e sobretaxava os seus impostos. Só que depois que Zaqueu encontrou com Jesus, com a presença do nosso Salvador, Zaqueu desejou mudança na sua vida. Para transformá-la, imediatamente ele deixou aquela vida velha, aquele velho homem, e passou a ser um novo homem. Um homem seguidor dos princípios do Senhor. Deus operou na vida de Zaqueu. Deus ali estava atuando e Zaqueu buscou Jesus. Foi ao encontro e Jesus encontrou com ele. E Jesus transformou a vida dele. Precisamos dar espaço, criar as oportunidades, buscar Jesus para que Ele transforme a nossa vida e nos limpe, nos cure, nos regenere plenamente. Quando Jesus encontra uma vida, amados, Ele muda, Ele faz a mudança que precisa acontecer nas nossas vidas. E essas mudanças só podem ser feitas por Deus, por Ele, por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor. Às vezes, nós precisamos passar por mudanças, e às vezes mudanças radicais e drásticas em nossa vida,
para que possamos abrir os nossos olhos para o poder de Deus operar em nós. Nós precisamos mudar muitas vezes, queridos, mudar totalmente o nosso estilo de vida, para nós encontrarmos a salvação que Deus tem para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus! Esperamos que você, querido, querida, tenha aprendido um pouco hoje sobre a regeneração do Senhor para as nossas vidas. O que é regeneração, como Deus atua para nos levar a um novo patamar, a uma nova vida através da regeneração. Amém? Glórias a Deus! Nós agradecemos pela tua vida e pedimos ao Senhor que esteja te abençoando grandemente. Amém, queridos? Nós convidamos você para estar conosco logo mais no nosso culto de louvor e adoração, às 18 horas, através do YouTube. E também, queridos, nós convidamos você para estar presente, participando das nossas programações. Às quartas-feiras, o discipulado, às 18 horas, domingo às 10 da manhã, a escola dominical, e domingo às 18 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Pai. É através dessa presença e participação, queridos, que nós encontramos com Jesus. E a palavra de Deus, que é o poder de Deus em nós, que nos transforma, nos leva a refletir para sermos alcançados e transformados pela palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Nós desejamos do nosso coração que o Senhor te alcance e te abençoe. Um abraço, amado, e um bom domingo. Fique na paz do Senhor Jesus.